Então, na aula de hoje, a gente vai estar falando da bioquímica de aminoácidos e proteínas, ok? A gente vai estar falando alguma coisa já relacionada com a parte nutricional, mas a maior parte da discussão relacionada à nutrição vai estar na segunda parte da disciplina mais à frente, ok? Aqui tem meu e-mail, mas como a gente tem lá o Google Sala de Aula, eu peço que se vocês tenham dúvidas sobre alguma coisa relacionada à disciplina, ou o tema específico da semana, vocês viram que eu dividi lá por semana os temas, utilizem lá o fórum, porque se você tem uma dúvida, pode ser que algum outro colega tenha a mesma dúvida. Então é interessante que eu responda lá de forma que todo mundo possa ver. A não ser que seja algum problema mais de ordem pessoal relacionado à disciplina, claro que vocês tenham algum problema, mas vocês podem entrar em contato direto comigo, mas tentem sempre utilizar o fórum para que outros colegas aproveitem essa dúvida que vocês possam ter, tudo bem? Bom, só mais uma coisa também, eu já disponibilizei lá 2 textos, tá? Um texto é de um fascículo da disciplina que era utilizado no curso à distância de licenciatura, que foi feito pela professora Márcia, que há um tempo atrás dividia essa disciplina comigo. Vocês conhecem, né? Vocês tiveram aula no período passado. Só que eu coloquei lá um texto que eu mesmo escrevi também, tá? Tem algum tempo já, só que por conta de muita coisa que a gente tem que fazer, isso está demorando mais tempo do que eu queria, mas eu estou montando um e-book sobre metabolismo do exercício. Então eu peguei parte das informações desse futuro e-book e coloquei lá como um texto, como se fosse uma apostila. Então vocês podem baixar lá para estudar. E além disso eu coloquei esses slides que vocês estão vendo aqui, eu coloquei lá em PDF também, se vocês quiserem utilizar para estudar, tá bom? Mas proteína, aqui eu estou falando de proteína, a definição mais química, né, da proteína, correto? Mas eu queria ouvir de vocês, pode ser por áudio, pode ser aí no chat. Vocês podem lançar só uma palavra para mim, né, se for o caso. Quando vocês pensam em proteína, o que vem na cabeça quando falam de proteína? O que vocês pensam de proteína? Ovo, sim, frango, são boas fontes proteicas, carne, isso. Bom, se a gente está falando de proteína, todo mundo começou a falar de fontes alimentares, já dá para perceber que a proteína, como macronutriente, é um macronutriente essencial para a gente, correto? Então sim, a gente vai estar falando disso na aula de hoje e depois a parte nutricional um pouco também. Falaram aí função estruturante, sim. Uma das funções das proteínas é a função estrutural, a gente vai estar abordando aqui também. Uma proteína mais abundante no corpo, por exemplo, é o colágeno. O colágeno que é presente nos ossos é muito importante para a estrutura desse tecido. Tanto é que tem uma doença, não sei se vocês já ouviram falar dessa doença, que se chama osteogênese imperfecta. É daquele filme Corpo Fechado. O vilão tem essa doença, que ele nasce com essa doença, então os ossos, é a chamada doença dos ossos de vidro. Os ossos tornam-se quebradiços, porque o colágeno ele dá resistência para o osso, principalmente por dar maleabilidade para o osso, né? Então, é um exemplo de importância de uma proteína estrutural e o problema que pode causar quando essa proteína não é funcional no indivíduo, né? Então, ali o Jefferson falou de função biológica, sim, a proteína tem diversas funções biológicas, a gente vai ver aqui um pouco mais para frente. E, só para finalizar essa parte, o Felipe falou também de músculo esquelético. Excelente, porque a maior parte das proteínas no corpo estão presentes no músculo esquelético. Afinal, o músculo esquelético é 40%, 50% do peso corporal, é só de músculo, pode até ser mais, dependendo da quantidade de massa muscular e massa gorda que o indivíduo venha a ter, certo? Mas quimicamente, as proteínas são formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio, e um outro elemento também essencial que é o nitrogênio. Além disso, tá, tem algumas proteínas que tem também um átomo de enxofre. A gente vai ver que a metionina, por exemplo, e a cisteína contém enxofre. Mas quando a gente fala dos macronutrientes, os macronutrientes são proteínas, carboidratos e lipídios. A gente vai ter as aulas de carboidrato e lipídio a partir da próxima semana. Carboidrato e lipídio são compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que a proteína, além desses elementos, tem também o nitrogênio, que não está presente nos outros macronutrientes.
Então isso vai ser importante para daqui a alguns poucos slides, quando eu for falar para vocês de balanço nitrogenado. Guardem essa informação então, tá? Que as proteínas possuem o nitrogênio. E as proteínas, as unidades estruturais das proteínas são os aminoácidos, que é aqui uma representação esquemática de um aminoácido, tá? Olhando a parte química, só um parênteses que eu gosto de falar no começo da aula e eu esqueci de falar para vocês, né? Em geral, eu não vou nem fazer a enquete que eu costumo fazer, né, Raquel? Raquel tá ouvindo aí, toda vez eu faço essa mesma enquete, eu não vou fazer dessa vez. Mas, em geral, quando eu pergunto, as pessoas têm muito receio da disciplina de bioquímica, têm um pouco de medo da bioquímica. E quando esse medo vem principalmente da química, correto? E não da biologia, da bio, e sim da química. Bom, a nossa bioquímica aqui vai estar mais interessada em entender o funcionamento das vias, o funcionamento e a importância das macromoléculas, e não em simplesmente decorar nome de enzimas, decorar vias metabólicas, tá? Opa, acho que alguém abriu um microfone aí. Acho que é a Laura. Laura, seu microfone aí. Acho que melhorou. Faz parte, né, gente? Então, já até o Felipe falou, ufa. Então eu costumo brincar que a disciplina vai ser 85, esse número eu tiro da cabeça, viu? 85 a 90% bio e só 10% química. Então ninguém vai ter que ficar fazendo conta, estequiometria de nada, decorar os nomes de todas as enzimas da glicólise, do ciclo de Krebs, da cadeia de transporte de elétron, não. Tá? Porque se eu peço para vocês decorarem, em geral os alunos decoram para a prova, mas sai da sala depois da prova e já esquece, já some da cabeça. Não é assim que funciona? Acho que vocês concordam comigo. Então fiquem tranquilos que a gente vai estar mais preocupados em entender a importância fisiológica dessas vias bioquímicas e das estrutura e função das macromoléculas. Mas voltando aqui, mostrando para vocês um pouco da parte química, mas é muito simples, as unidades que formam as proteínas são os aminoácidos. Todo aminoácido tem em comum tudo que a gente está vendo aqui, tirando esse R aqui, ó, todos os aminoácidos têm isso aqui. O quê? Um carbono central, que é chamado de carbono alfa. E aí, por mais que vocês não gostem que você eventualmente não gosta de bioquímica ou de química, mas tem uma pergunta que todo mundo sabe da química, que é: quantas ligações o carbono faz? Todo mundo lembra disso, tem certeza? 4, exato. Todo mundo, ó. Então esse carbono alfa faz 4 ligações. Essas ligações em todo aminoácido é o seguinte: uma ligação é com um hidrogênio, uma ligação com o grupo carboxila, COOH, que também pode estar presente na forma de COO-, sem esse H, a gente vai ver mais para frente. Terceira ligação é com o grupo amino, que pode estar na forma de NH2 ou na forma ionizada de NH3, e aí tem uma carga positiva. Todos os aminoácidos têm essa estrutura. E além disso, a quarta ligação é uma ligação com a chamada cadeia lateral. E cada aminoácido tem uma cadeia lateral diferente, uma cadeia lateral distinta. Ou seja, é a cadeia lateral que vai diferenciar um aminoácido do outro. Então, se você tem uma metionina e uma leucina, o que diferencia a metionina e a leucina é o que está no R aqui, é a cadeia lateral. Todo o restante é igual. E esses aminoácidos, eles ligam-se uns aos outros através de ligações peptídicas. Como que isso ocorre? A ligação peptídica ocorre entre o grupo carboxila de um aminoácido com o grupo amino de outro aminoácido. E aí, ó, nós temos a ligação peptídica. Então, se você tem 2 aminoácidos, eles se juntam e dão origem à ligação peptídica. A gente vê aqui, ó, que sai 2 hidrogênios e um oxigênio. Isso é o quê? Uma molécula de água. E aí se forma a ligação peptídica. Pensando no contrário, na quebra da ligação peptídica, quando vocês ingerem uma proteína, por exemplo, para absorver, você precisa quebrar a ligação peptídica. Porque lá no enterócito, nas células do intestino, você não consegue absorver a proteína inteira. Correto? Você precisa quebrar ela em aminoácidos isolados, di ou tripeptídeos. E aí o enterócito consegue captar isso. Quando você quebra essa ligação peptídica, a gente fala que ocorre uma hidrólise da ligação peptídica.
Por que é uma hidrólise? Porque você tem que repor 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, para que ocorra a quebra da ligação peptídica, precisa também da água. Pensando aqui no outro sentido, ok? Então, o primeiro tipo de ligação que a gente viu na aula de hoje é a ligação peptídica, que une os aminoácidos. Bom, e quais são as funções das proteínas? Se eu costumo brincar que se eu fosse pedir em prova para vocês, fale todas as funções das proteínas, ninguém ia acertar. Nem eu que fiz a pergunta, ninguém, porque são centenas. Cada proteína tem uma função específica, certo? E existem centenas, milhares, talvez, de proteínas no organismo. Então, não dá para saber a função de todas elas. Mas a gente pode agrupar, fazer um resumo de diferentes tipos de função, por assim dizer, que as proteínas podem exercer. Por exemplo, como um colega falou mais cedo aí, função estrutural. Então, são os componentes das células. Então, tem algumas proteínas no músculo que são proteínas estruturais. O colágeno, como eu falei, nos ossos é muito importante, em alguns outros tecidos também. Mas também pode ter função de transporte, tanto no sangue como hemoglobina, por exemplo, que transporta oxigênio no sangue. Ou até mesmo transporte na membrana plasmática. Para você passar a glicose do sangue para dentro da célula, por exemplo, precisa de uma proteína que faça esse transporte, porque a glicose não consegue atravessar a membrana. Nós temos função enzimática, que a gente vai ver numa aula mais para frente. Alguns hormônios são hormônios peptídicos, são proteínas como a insulina, o hormônio do crescimento, o glucagon. Alguns neurotransmissores também são peptídicos, como a serotonina. E função imunológica também, né? Os anticorpos, importantes para o funcionamento do sistema imunológico, são proteínas. Sim, como o Thales está perguntando, catalisador de reações, essa é a função enzimática. A gente vai ter aula de enzima. As enzimas atuam acelerando as reações químicas, porque as reações químicas, todas elas podem ocorrer de forma espontânea. Só que, em geral, na natureza, para ser compatível com a vida, né, precisa ocorrer numa velocidade muito maior do que aquela que pode ocorrer espontaneamente. Então é essencial que as enzimas façam essa ação de catalisador, de acelerar a velocidade das reações. E acelera 1, 2 vezes, acelera 1000, 10.000, 100.000 vezes. Então aumenta muito a velocidade das reações. Essa é a função catalisadora. Então tem função de equilíbrio ácido básico, a gente vai falar aqui mais para frente. Função energética, função de movimento. Função energética. Proteínas. A gente consegue usar a proteína para gerar energia? Sim ou não? O que vocês acham? Sim, né? Exatamente. Então a gente vai ver que os aminoácidos que compõem as proteínas podem ser oxidados e o esqueleto carbono pode entrar no ciclo de Krebs de diferentes formas, tá? E com isso gerar energia. Só que para gerar energia, comparando proteínas com carboidrato e lipídio, proteína em situações fisiológicas nunca vai ser, digamos que, mais importante quantitativamente do que carboidrato e lipídio. Então, proteína pode gerar energia, mas não é uma função tão essencial como, por exemplo, para carboidrato e lipídio. Estou falando de situações fisiológicas. Estou falando de inanição, por exemplo, aí é um outro caso. Situação fisiológica, mesmo frente a um desafio quanto o exercício físico. Mesmo um camarada que está fazendo um triatlon, no qual ele utiliza os estoques de glicogênio, que são os estoques de carboidrato que a gente tem no corpo, utiliza lipídio, mas lógico, ainda tem um estoque bom de lipídio. Mesmo quando a gente está usando muito aminoácido para gerar energia durante o exercício, é estimado que não passe de 10, 15% de todo o ATP sendo gerado, sendo proveniente de aminoácido. Então, em situações fisiológicas, a proteína nunca vai fornecer a maior parte dos aminoácidos, tá? Bom, então nós temos diferentes proteínas no corpo, certo? Correto? Nós temos actina e miosina, vocês devem lembrar da aula da professora Márcia de biologia. Nós temos, como eu falei, alguns hormônios, diferentes proteínas. E cada proteína tem um tamanho, ou seja, uma quantidade de aminoácidos específico e uma sequência específica de aminoácidos. Ok? Agora eu pergunto para vocês, eu quero que vocês respondam, pode ser por áudio ou no chat.
se a gente tem essa receita, né, essa proteína, vamos dar um exemplo, o hormônio do crescimento, que tem 181 ou 184 aminoácidos, não me recordo, pouco mais de 180 aminoácidos. Como que as células lá do somatotrofo que produzem o GH, como que essa célula produz a proteína sempre igual, com a mesma quantidade de aminoácido, com a mesma sequência de aminoácido? Ou seja, onde que está essa receita para essa proteína? O que vocês acham? Exatamente, Letícia, Ricardo, no DNA. Então, o DNA... Deixa eu mudar o slide aqui. A informação genética está proveniente no DNA que fica lá no núcleo das células, certo? Então, eu costumo dizer que as receitas, né, o livro de receita para as nossas proteínas é o DNA que está contido no núcleo das células, ok? E o que é um gene? O gene é uma parte do DNA que codifica uma proteína específica. Então, se você tem a proteína do hormônio do crescimento, em algum cromossomo lá no núcleo, o cromossomo é feito lá do DNA e algumas outras proteínas que compactam esse DNA, a gente vai ver uma animação agora que vai facilitar o entendimento, mas o gene, ele é um pedaço do DNA que codifica uma determinada proteína. Então, se você tem o gene do hormônio do crescimento, é a parte do DNA que tem a informação necessária para a síntese do hormônio do crescimento. Só que se o DNA está no núcleo, a síntese de proteínas ocorre no citoplasma, na verdade no retículo endoplasmático, que fica no citoplasma. Só que o DNA não sai do núcleo, correto? O DNA não sai. Então eu costumo dar um exemplo, uma analogia que é meio besta, mas vocês vão se acostumar, que eu sou o rei das analogias bestas, mas eu acho que ajuda. Então vamos dar um exemplo. Você quer uma receita da sua avó, que só ela sabe fazer, né, daquele bolo de cenoura lá que só sua avó sabe fazer, e ela tem no livro de receita dela. E você quer fazer na sua casa. Só que sua avó não vai te emprestar o livro de receita, certo? Alguém já riu aí. Ela não vai emprestar, porque o livro de receita da sua avó ela tem há 50 anos e não empresta para ninguém. O que você pode fazer para fazer o bolo lá na sua casa? Você pode abrir o livro de receita na página que tem a receita do bolo, copiar só aquela receita e levar para sua casa e fazer. Então, entendeu a analogia? Mais ou menos essa. O DNA, o livro de receita, o RNA mensageiro, a gente vai ver na animação, é o que você copiou daquela receita, que é só aquela página, não é o livro inteiro. Você leva para sua casa, que é o retículo endoplasmático, e faz a receita lá, que é a proteína. Certo? Se não ficou fácil de entender com esse exemplo, vamos entender com uma animação. Então, primeiro a transcrição. E a síntese continua, até que vai chegar a um lugar que vai ter um códon de terminação. O que é um códon de terminação? É uma sequência de 3 bases que não codifica aminoácido nenhum. Mas diz, entre aspas, para o ribossomo que acabou a síntese de proteína. Libera a proteína, é um stop códon. E aí a proteína está feita, está pronta. E aí essa proteína pode ser direcionada para algum local específico do citoplasma, pode ser encaminhada para a membrana plasmática, se for um transportador, pode sair da célula, se for um hormônio, por exemplo, pode voltar para o núcleo, se for uma proteína que atua no núcleo na transcrição, por exemplo, e por aí vai. Certo, gente? Deu para entender? Depois eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês assistirem de novo, tá? Cadê a sala aqui? Que eu perdi, só um segundo. Ah, tá aqui, ó. Isso. Ok? Bom, vamos lá que eu não quero que a aula fique muito extensa, porque nesse formato assim, eu acho que quando é muito extenso a gente... Bom, por mais que na natureza a gente encontra diversos aminoácidos, né? Mais de 300 já foram identificados na natureza, 20 deles são codificados no DNA. Esses são chamados aminoácidos padrão, que são os 20 codificados lá no nosso DNA. Só que quando uma proteína é sintetizada, alguns aminoácidos podem sofrer uma transformação pós-traducional que modifica esse aminoácido e ele vira um aminoácido raro ou aminoácido especial. Por exemplo, a prolina pode receber um grupamento hidroxil e virar a hidroxiprolina. Então a hidroxiprolina não é um aminoácido padrão, mas é um aminoácido que foi derivado de um aminoácido padrão, certo?
Aqui eu já falei, né? Os aminoácidos se ligam através de ligações peptídicas e tem diversas funções. Por exemplo, a hemoglobina é muito importante nas células sanguíneas para carregar o oxigênio. Nós temos uma proteína que é a luciferina, que é catalisada junto com a ATP. Tem uma reação catalisada por uma outra proteína, que é a enzima luciferase, e como resultado você tem produção de luz. Então você vê que para o vagalume emitir luz, precisa ali de algumas proteínas, né? Mas eu já falei para vocês ali atrás algumas proteínas. Pensando do ponto de vista nutricional, bem rapidamente, a gente pode dividir os aminoácidos em aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Tá? Já respondo o Thales aí. Até eu já vou responder para voltar aqui. Então, Thales, quando você ingere uma proteína, essa proteína dietética é formada pelo conjunto de aminoácidos, correto? Para você absorver essa proteína, você tem que quebrar, certo? Você quebra a proteína, então nós temos enzimas proteolíticas, proteases, que atuam ali no trato digestório. No capítulo que eu coloquei para vocês lá como material suplementar, eu explico como que acontece no estômago e no intestino, depois vocês leiam lá. E você quebra sim essas proteínas, e o que você absorve são os aminoácidos, mas você também consegue absorver lá no enterócito, que é a célula intestinal, dipeptídeos e tripeptídeos também, tá bom? Bom, e aí, mesmo esses ditripeptídeos, uma vez no organismo, eles são quebrados, e o que você tem são os aminoácidos que você pode captar para dentro das diferentes células e sintetizar suas próprias proteínas. Só que, qual a diferença entre os aminoácidos essenciais e não essenciais? Já está na tela aí. Os aminoácidos não essenciais, o nosso organismo consegue sintetizar. Nosso organismo consegue produzir os aminoácidos não essenciais. A partir de que molécula? De quê? A partir dos aminoácidos essenciais. Ou seja, os aminoácidos essenciais o organismo não consegue produzir, então é necessário que eles sejam ofertados na dieta. Ok? Então, aminoácidos essenciais não podem ser produzidos pelo organismo, então você precisa ingerir, e os não essenciais você consegue sintetizar a partir dos aminoácidos essenciais. A gente vai ver na segunda parte da disciplina que, inclusive, o que caracteriza algumas fontes proteicas é a presença de algum aminoácido essencial em pequena quantidade ou, né, que pode estar presente em alguns tipos de proteína. A gente vai discutir isso mais pra frente, tá bom? Aqui tem a lista dos aminoácidos. De novo, estou passando rápido porque a gente vai ver na parte de nutrição. Bom, e aí tem um conceito que é o conceito de turnover de proteínas, turnover proteico. Não existe uma tradução, como que eu posso dizer, uma tradução fidedigna para o que seja turnover. Mas turnover seria um estado de síntese e degradação, ok? Você sintetizar e degradar alguma coisa. Então, síntese de proteína é o processo de síntese e degradação de proteínas, tá? Então, os aminoácidos que estão presentes no sangue, que foram absorvidos lá no trato, do trato gastrointestinal, das proteínas dietéticas, por exemplo, são captados para a célula, aqui no nosso exemplo, o músculo, e aí forma o nosso pool de aminoácidos. O nosso, não é estoque, mas o pool seria os aminoácidos que estão disponíveis dentro da célula. E aí eles podem, através desse processo de síntese proteica que a gente viu, dar origem a proteínas. Só que a todo momento também ocorre degradação de proteína. Então você tem síntese e degradação. E síntese, quando a gente fala de síntese de macromoléculas, a gente está falando de um processo chamado de anabolismo. Tá? Vou até escrever aqui no chat, porque não está no slide. Então, anabolismo, que é o contrário de catabolismo. Então, anabolismo é sinônimo de síntese, de produção, e catabolismo é de quebra. Ambos os processos são importantes para as funções fisiológicas. Tá? A gente costuma pensar só em síntese proteica, porque se você, no músculo esquelético, ao longo do tempo, você tem mais síntese do que degradação, você acumula proteína contrátil. Se você acumula proteína contrátil no interior do músculo esquelético, aumentando a área de cada fibra muscular, você aumenta o tamanho do músculo. Isso é o processo de hipertrofia muscular.
o aumento da quantidade de sarcômeros em paralelo. Sarcômero é feito por proteínas, certo? Diversas proteínas, não só actina e miosina. Com o aumento do número de sarcômeros em paralelo, a fibra muscular fica maior. O músculo nada mais é que várias fibras correndo em paralelo, o músculo aumenta. Então, em geral, quando o indivíduo, se vocês tiverem algum paciente ou algum cliente, se você é nutricionista ou professor de educação física aí, e quer hipertrofia muscular, você pode pensar, bom, eu quero então otimizar a síntese e eu quero inibir a degradação. Faz sentido? Pensando em aumentar a massa muscular? Teoricamente faz sentido, né? Mas uma curiosidade para vocês, o processo de degradação é extremamente importante para o remodelamento muscular. Tem uma pesquisadora americana que ela fez utilizando o modelo animal, mas ela viu que no processo de hipertrofia muscular por sobrecarga, se você inibe a degradação, o músculo cresce menos. Olha que loucura, a gente esperaria o contrário, né? Se você inibe a degradação, o músculo vai aumentar, mas não, porque o processo de degradação é extremamente importante para o remodelamento do músculo. O problema ocorre quando o indivíduo ele tem um desbalanço e a degradação é muito superior à síntese. Se você tem, por exemplo, um indivíduo com câncer, a caquexia no câncer, você tem uma degradação muito elevada em relação à síntese, e aí você perde massa muscular. Mas a degradação fisiologicamente é extremamente importante, tá bom? Bom, lembra que eu falei que cada aminoácido tem uma cadeia lateral específica? E nós temos alguns grupos, a gente pode classificar as cadeias laterais. Uma dessas classificações são as cadeias laterais apolares, tá? Então, só mudando aqui para lembrar, o que é a polaridade? O que está escrito aqui, ó, polaridade de uma molécula refere-se às concentrações de carga da nuvem eletrônica em volta da molécula. Parece complexo, né? Mas vamos simplificar. Lembra que cada átomo você tem lá no meio carga positiva e neutra, e os elétrons, que são cargas negativas, ficam em volta do átomo. Lembra daquela figurinha clássica do átomo, que é uma bolinha com aqueles risquinhos em volta? Né? Então os elétrons ficam em movimento em volta dos átomos, correto? Então você tem aqui elétron em volta do... Aqui na água, ó, H2O. Elétron em volta do oxigênio, em volta do hidrogênio. Então, quando você pensa em uma molécula, aqui na água, mas a gente pode pensar em qualquer um desses aminoácidos, na verdade a gente está pensando na cadeia lateral dos aminoácidos, nós temos elétrons em volta das cadeias laterais, em movimento. Quando a molécula é apolar, quer dizer que esses elétrons em volta desses átomos, no caso aqui da cadeia lateral, está bem distribuído. Está em movimento, mas está sempre ali bem distribuído, tá? Deixa eu fechar aqui meu e-mail. Quando a gente tem uma molécula polar, quer dizer que você tem uma concentração de elétrons em determinada parte da molécula. Ou aqui no caso da cadeia lateral. Então, a apolar, os elétrons estão bem distribuídos. E que característica que isso pode ter para a gente? Os aminoácidos com cadeia lateral apolar, eles não conseguem receber nem doar prótons, a gente vai ver isso nos próximos, calma, e nem fazer interação iônica ou de hidrogênio, que é importante para a forma da proteína. A gente vai ver aqui nos próximos. Então, nós temos aminoácidos que têm cadeia lateral apolar, e tem um conceito que é importante para a forma da proteína, que é o conceito de efeito hidrofóbico. A água está aqui, ó. A água, ela é polar, certo? H2O é uma molécula polar. Então, se você tem um meio aquoso, a gente diz que é o meio polar. Já o meio lipídico, gordura, é apolar, correto? Por isso que, né, água e óleo não se misturam. Se você põe azeite ali num copo de água, ele não vai se misturar, correto? Porque você tem esse efeito hidrofóbico de uma substância polar que não se mistura, não tem afinidade com a substância polar. Apolar com polar não tem essa afinidade. Então imagina que você tem uma proteína no meio aquoso, uma proteína no sangue, que é o meio aquoso. O que vai acontecer com essa proteína? A maior parte dos aminoácidos que estão por fora da proteína, ou seja, em contato com a água, são aminoácidos, o quê? Polar ou apolar? São aminoácidos polares, certo? Porque a água é polar, então ela se mistura ali na água, são proteínas hidrossolúveis.
Só que, e uma membrana plasmática? A membrana é uma bicamada lipídica, certo? Então a membrana é um meio apolar. Se você tem uma proteína ali, ó, que está no meio da membrana, estão vendo o desenho aqui, ó, a membrana que é apolar, uma proteína que está no meio ali, a maior parte dos aminoácidos que estão nessa parte da proteína em contato com a membrana são aminoácidos apolares. Então a polaridade dos aminoácidos é importante para a forma da proteína e para a atuação dessa proteína em diferentes meios. Tá certo? Se tiver dúvida depois a gente discute no fórum. Existem aminoácidos polares que não têm carga, como é o caso desses 6 aí, tá? Então em pH neutro, carga 0. Esses aminoácidos eles conseguem fazer pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, que é o que? Quando você tem, pensando aqui nos aminoácidos, você tem 2 aminoácidos que interagem fazendo ponte de hidrogênio, é quando você tem elétrons sendo compartilhados, ok? Por essas 2 cadeias laterais, então você tem uma ligação, que não é uma ligação tão forte quanto a ligação peptídica, mas você consegue ligar esses 2 aminoácidos. Quando eu for falar agorinha de estrutura de proteína, vocês vão ver isso melhor, tá? E tem alguns aminoácidos que podem fazer ponte de sulfeto também, que é o caso da cisteína. Já vou mostrar. Nós temos aminoácidos que têm cadeias laterais ácidas, o ácido aspartico ou ácido glutâmico. Tá vendo aqui esse COOH na cadeia lateral? É igual ao grupamento carboxila do aminoácido, né? Por que é um aminoácido? É um aminoácido porque todos eles têm um grupamento COH. Só que esses 2 aqui, além desse grupo carboxila, eles têm um outro grupamento carboxila na cadeia lateral. E dependendo do pH do meio, isso aqui pode estar na forma de COOH ou na forma dissociada, sem esse hidrogênio, na forma de COO-. E aí não é ácido aspartico, é aspartato. E a gente vai ver que isso pode ser importante para regular o pH do meio. E nós temos também 3 aminoácidos que têm cadeias laterais básicas, que podem ligar hidrogênio, retirar hidrogênio do meio. Então você tem uma lisina que pode ter um grupamento no final da cadeia lateral como NH2, ou pode ligar um hidrogênio e virar NH3+. Ok? Cada aminoácido tem uma abreviatura, isso é mais uma questão de curiosidade, eu vou deixar para vocês lerem no texto lá depois que eu explico da onde surgiu isso, tá? Mas metionina, por exemplo, pode ser abreviada como MET ou só M. Existe a abreviação de 3 letras e de 1 letra, tá bom? Estão acompanhando aí, gente? Depois, de novo, a aula vai estar gravada, vocês podem rever alguma parte. Tem lá o texto para ler, que às vezes fica claro de... depois que eu falei, você lê no texto, você junta melhor as ideias. E tem o fórum para a gente tirar dúvida, tá bom? Bom, os aminoácidos eles são chamados de anfóteros. Que palavrão é esse? Eles podem se comportar tanto como ácido quanto base, ok? O que é um meio ácido? Não sei se vocês lembram. É um meio no qual o pH é menor que 7, certo? Então, quanto mais ácido o meio, mais hidrogênio ele tem naquele meio. Um pH básico acima de 7, quanto mais básico ele é, quanto maior o pH, quer dizer que menos hidrogênio ele tem, ou tem mais, né, o equivalente aqui de OH-. Mas vamos pensar no hidrogênio. Tem menos hidrogênio. Então, para ficar mais claro, se você tem um meio e você começa a pingar, você começa a jogar ali hidrogênio dentro desse meio, o que vai acontecer com o pH do meio? Vai cair. Vai ficar mais ácido, correto? E por que os aminoácidos são anfóteros? Eles podem liberar hidrogênio ou ligar hidrogênio, ou seja, eles podem jogar, entre aspas, hidrogênio para o meio ou retirar hidrogênio do meio. Eles podem acidificar o meio ou deixar o meio mais básico. Pode fazer uma coisa ou outra, depende do pH desse meio. Então, aqui é o ácido acético, tá? Que não é um aminoácido, mas é só para mostrar uma curva de titulação. Isso é muito ruim, gente, de explicar assim... como que eu posso dizer? Eu gosto de explicar isso estando no quadro, sabe? É mais fácil de eu desenhar isso, mas vamos lá, eu vou fazer aqui o meu... Eu vou fazer o melhor aqui para vocês tentarem entender nessa forma aqui.
Sim, Lucas, ele pode fazer as duas funções, dependendo do pH do meio. Isso, é tipo um regulador. Ele pode atuar como um tampão. Uma substância tampão é uma substância que pode alterar o pH do meio, regular o pH do meio. Eu vou mostrar no outro slide que vai ficar mais fácil. Só um segundo. Vamos lá. Espero que fique mais fácil. Tá vendo aqui, ó? Aqui é um aminoácido, a alanina, ok? Então vem lá, olha aqui, ó, o carbono alfa com hidrogênio, grupo carboxila, grupo amino, certo? Aqui, eu vou voltar para o meio, é o mesmo aminoácido, a alanina, só que no pH mais ou menos de 6, que é próximo ali a esse ponto aqui na curva, eu já vou explicar essa curva que é complicadinha, eu já sei que eu vou fazer enquanto eu falo isso, só um segundo. Só um segundo. Alguém me fala em áudio bem rapidinho aí se vocês estão vendo minha tela inteira, em modo apresentação. Sim? Beleza. Que eu vou rabiscar aqui que é melhor, ó. Então se você tem essa alanina nesse pH, ó como que ela tá. O grupo carboxila tá sem o hidrogênio, então fica com carga negativa, certo? O grupo amino tá com hidrogênio ligado, tá com carga positiva. Uma carga positiva, uma carga negativa, qual que é a carga líquida? 0. Mas o que acontece? Isso aqui tá mostrado aqui, ó. Se você tem um pH de 5,7, que é próximo a 6, é o chamado ponto isoelétrico. Leem lá depois no texto que eu botei para vocês. Nesse ponto, a alanina vai estar nessa forma aqui, ó, com esse grupamento sem o hidrogênio e com o grupamento amino com o hidrogênio, a carga líquida é 0. Só que imagina que o pH do meio começa a cair. Então o pH que era 5,7 começa a cair aqui o pH para 5,5, para 5, para 4, vai caindo o pH. O que acontece quando o pH está ácido? Esse grupo carboxila que estava sem o hidrogênio, vou rabiscar aqui, ixi, é ruim de rabiscar também, que estava sem o hidrogênio, ele liga parte desse hidrogênio que está aumentando no meio. Vocês estão me entendendo? Então você imagina, o meio está ficando acidificado, está aumentando a quantidade de hidrogênio no meio. O que a substância tampão, no caso o aminoácido, faz? Começa a ligar esse hidrogênio para tentar impedir essa acidificação. Deu para entender isso? E se a gente faz o contrário, também. Imagina que o pH começa a ficar mais básico, ou seja, começa a diminuir. Ficou errada a setinha aqui, é pro outro lado. Começou a diminuir a quantidade. Não, tá certo aqui, tá saindo hidrogênio na forma de água. Começa a diminuir a quantidade de hidrogênio do meio. Então tá ficando muito básico. O que o tampão faz? Libera esse hidrogênio aqui pro meio, ó, do grupo amino. Libera pro meio. Libera pro meio para tentar impedir que fique tão básico. De novo. Só um segundo, deixa eu tirar aqui. É ruim de explicar isso sem ter um quadro para estar rabiscando, mas deu para entender, gente? Deixa eu ver o que estão falando aí. Ele faz o movimento. Daniel, detalhe de química, assim, não precisa decorar nada disso, assim, de decorar a fórmula aí. O que eu acho importante? Vamos lá. Quando eu falo importante, eu só cobro em prova que eu acho importante. Então, se eu estou falando que é importante, é porque pode ser alguma coisa, né? Cobrada em avaliação. A gente nem sabe como vai ser a nossa avaliação ainda, na verdade. Estou pensando, mas enfim. O que eu acho importante? Vocês entenderem que os aminoácidos, eles têm essa propriedade ácido básico. Ela tem a propriedade de tamponamento do pH. Ou seja, se o pH começa a cair, começa a acumular próton, o aminoácido ele consegue ligar parte desse próton para tentar impedir que o pH fique muito ácido. Deu para entender? E ao mesmo tempo, se o pH está ficando muito básico, o aminoácido consegue liberar hidrogênio do grupo amino para tentar impedir que esse meio fique muito básico. Isso é o que o tampão faz. Ficou mais claro? Em geral, essa na aula é a parte que mais causa dúvida, essa parte de propriedade ácido básica. Mas, de novo, não vou ficar cobrando a química do negócio, é para entender esse funcionamento.
Leiam lá o que está escrito e comentem lá no tópico se tiver dúvida. Eu vou procurar mais animação, mais vídeo para mostrar também. Diga, Felipe. Se a pergunta for muito grande e quiser falar por áudio, pode falar também, viu? Mas... Tá, a figura que eu coloquei é a mesma que tá aqui, ó. Eu vou usar do livro aqui agora, ó. Ah, não, eu tirei a do livro. Tá, essa aqui, né? É que eu coloquei aqui esse negócio de indo pra água aqui, que eu peguei do livro, mas tá dificultando. Pra facilitar eu vou fazer... Ah, não dá pra... A figura tá inteira, não fiz ela aqui. Bom, vamos lá. De novo. Se você tem um pH próximo a 6... que é o ponto chamado de ponto isoelétrico. Qual que é que é o ponto isoelétrico de um aminoácido? É o ponto no qual a carga líquida é zero. Ou seja, o grupo carboxila está sem hidrogênio e o grupo amino está com um hidrogênio a mais ligado. Então você tem carga positiva e carga negativa, a carga líquida é neutra, ok? Vamos para cá, para a esquerda agora. Imagina que o meio começa a ficar muito ácido. Ou seja, começa a acumular hidrogênio no meio. O pH começa a cair. O que o grupo carboxila consegue ir fazendo? Consegue ir ligando esse hidrogênio. Vai ligando, vai ligando, vai ligando. Até chegar a um ponto, que é o ponto A aqui, que todo o grupo carboxila já vai estar ligado com hidrogênio. Aí, né? Mesmo que caia o pH, se bem que aqui já está, né, muito pequeno, mas aí chegou no máximo, todo esse grupo carboxila já está ligado com hidrogênio. Então, o que esse grupo carboxila fez? Auxiliou, tentou impedir, né, esse aumento da acidez na célula. Vamos pensar o seguinte, você tem a célula ali com pH de 7 alguma coisa, e aí durante o exercício, vou dar um exemplo mais prático, durante o exercício a gente promove a acidose metabólica dentro do músculo, certo? Nós temos alguns tampões, como a cadeia lateral de alguns aminoácidos e tal, que atuam como, né, alguns cadeias laterais que atuam como tampão. Então, se durante o exercício o pH do músculo, que era de 7,2, caiu para 7, pode parecer nada, mas isso já é uma queda considerável no pH, pensando ali nas enzimas do músculo esquelético. O sistema tampão vai começar a ligar esses hidrogênios para tentar impedir que o pH caia ainda mais, certo? Então é isso que esse grupamento faz. Já o grupamento amino, ele se comporta como uma base. Por quê? Quando o pH do meio começa a aumentar, então começa a cair a quantidade de hidrogênio, o grupo amino ele libera hidrogênio para tentar impedir esse aumento do pH. Porque pensando nos sistemas biológicos, é muito importante você controlar o pH no organismo. Então o sistema tampão é importante para isso. Não sei se ficou mais claro. pH zerar. Então, assim, isso aqui que eu estou falando para vocês, pH menor que 2, por exemplo. Dentro das nossas células, na maior parte das nossas células, isso nunca vai acontecer. Porque se acontecer isso, você vai ter desnaturação das proteínas, você vai ter lise de um monte de coisa dentro da célula, então isso não acontece. Mas, por exemplo, no interior do estômago, o pH é extremamente ácido. O pH é de 2 e alguma coisa. Então, cada parte do corpo, cada tipo de célula tem um pH específico, tá? Mas a gente vai ver quando for falar em enzima, que as enzimas elas são proteínas, né, que têm ação catalítica, ação enzimática, e elas atuam numa faixa de pH muito estreita. Exemplo, as enzimas envolvidas com a geração de energia dentro do músculo esquelético, dentro da célula do músculo, importante para gerar energia. Elas vão atuar bem ali em torno do pH de 7, 7,1, levemente alcalino, certo? Se o pH cai muito, o que acontece? Essas enzimas já não conseguem atuar com a mesma eficiência. Se o pH cair muito, você inativa as enzimas. Então, tá vendo como é importante manter o pH dentro dos compartimentos do organismo? Tá? Leiam lá o que está no capítulo que eu acho que explica bem. Isso aqui é
é uma boa revisão. Isso está num PDF que eu lancei hoje lá na sala de aula para vocês, tá? Por que eu gosto dessa revisão? É de um livro, do livro da Pamela Champ, que é um livro bom para estudar também, que é uma boa revisão. Veja bem, ó, os aminoácidos, vamos acompanhar aqui. Deixa eu voltar para a tela cheia. Os aminoácidos são compostos por grupo carboxila, grupo amino e cadeia lateral, que existem de diferentes tipos. Cada cadeia lateral é composta, ó, pode ter cadeia lateral básica, que são esses aminoácidos, cadeias laterais ácidas, que são esses, laterais polares sem carga, tá vendo como é um resumão, ó? E aí aqui fala do efeito hidrofóbico, ó, que as cadeias polares são encontradas em proteínas que estão no ambiente aquoso. Então esses aminoácidos estão na superfície dessas proteínas. Proteínas que estão no meio num meio apolar, como a membrana plasmática, o meio lipídico. Então os aminoácidos da superfície dessas proteínas são aminoácidos apolares. Então aqui é um grande resumo, ó, que é legal para vocês verem depois no PDF que eu coloquei lá, tá bom? E a segunda parte aqui é falando da estrutura das proteínas, tá? Nós temos deixa eu já passar aqui, 4 níveis estruturais. Então a gente pode dividir a estrutura das proteínas em 4 níveis. E um nível depende do outro. Já vou explicar como. A estrutura primária, ela diz respeito somente à sequência de aminoácidos de uma proteína. Tá? Então, por exemplo, se você tem... Eu tenho algum exemplo aqui? Não. Se você tem o hormônio do crescimento. Eu vou chutar, tá, gente? Eu não decorei isso, claro. Mas eu vou dar um exemplo aqui fictício. Com certeza está errado. Mas, por exemplo, digamos que a sequência do hormônio do crescimento são 181 ou 184 aminoácidos. Na sequência, leucina, prolina, valina, metionina e por aí vai, até chegar no último aminoácido. Essa sequência específica de aminoácidos é a estrutura primária. Deu para entender? No nosso exemplo aqui, ó, faz de conta que é uma proteína bem pequenininha. Claro, isso aqui é só uma parte de uma proteína. Essa sequência de prolina, alanina, aspartato, lisina, treonina, asparagina, eu acho, valina, lisina. Essa sequência específica é a estrutura primária. E como a Letícia comentou aqui no chat, são interdependentes. A estrutura secundária vai depender da estrutura primária. A estrutura terciária vai depender da secundária. E a quaternária depender da terciária, tá bom? Então, a estrutura primária ela é formada pelas ligações peptídicas, pela ligação de um aminoácido do outro. Ok? Acho que não tem dúvida sobre estrutura primária, né, gente? A sequência de... Se você, né, tiver que responder qual é a definição de estrutura primária, uma definição simples é a sequência de aminoácidos que compõem a proteína. Ponto. É uma sequência de um número X numa ordem determinada de aminoácidos, ok? Se você troca essa ordem, você pode ter um problema sério. Vocês já ouviram falar de mutação, correto? O que é uma mutação? É quando você tem uma troca de base lá no DNA que vai sinalizar para o RNA mensageiro, para o ribossomo, uma proteína com aminoácido trocado. Isso pode acontecer. Então, na proteína, vamos dar um exemplo no colágeno mesmo, que a gente estava falando. Você tem um colágeno, mas num lugar que era para ter uma prolina, tem uma mutação, e onde era para ter uma prolina ali, em determinado ponto do colágeno, agora o DNA codifica para uma, sei lá, metionina. Isso pode causar um problema. Porque se a sequência específica de aminoácidos é importante para a forma da proteína, se você troca a sequência de aminoácidos, você pode trocar a forma final da proteína. E se a proteína tem uma forma trocada, ela pode ter sua função alterada, certo? Então, é a sequência de aminoácidos que compõe a proteína. Perfeito, Paulo. Essa é a estrutura primária. Não sei o que vocês estão achando, gente. Eu tô achando... É meio esquisito falar sem estar olhando para vocês, sem estar tendo feedback na hora ali, mas enfim, vamos que vamos.
Acho que não é o novo normal para sempre não, né? Vai ser só por um tempo. Bom, e o que é a estrutura secundária? Estrutura secundária, eu vou voltar para a figura que eu acho mais fácil. É a estrutura tridimensional, então uma forma tridimensional de parte da proteína. De parte de uma proteína. Ok? Ó, tá vendo aqui a estrutura terciária? Eu vou falar para vocês depois que a estrutura terciária é a forma final da cadeia. Ó, você tem essa cadeia toda aqui, é uma proteína. Depois eu explico por que pode ter quaternária. Mas você tem aqui, ó, tudo isso que vocês estão vendo aqui da terciária é uma cadeia de aminoácidos dobrada lá. E aí você tem a terciária, que é a forma final. O que é a estrutura secundária? É a estrutura tridimensional de parte da proteína. Ok? Ficou claro? E por que ela tem essa estrutura dessa forma? Porque nós temos alguns aminoácidos nessa sequência que fazem uma ligação de hidrogênio. Lembra da ligação de hidrogênio? É a mesma que estabiliza o DNA, que liga uma fita à outra do DNA. É quando você tem alguns átomos compartilhando elétrons e aí você tem a formação dessa ligação. Então, se você tem uma sequência de aminoácidos, você tem a formação de pontes de hidrogênio, que são essas linhas pontilhadas aqui, você vai dobrando a proteína. E aí você forma formas específicas, como forma de hélice, que é uma forma de alfa-hélice, é um exemplo de estrutura secundária. Nós temos também uma forma secundária que é chamada de folha beta, que é como se fosse uma dobradura na cadeia de aminoácidos. E por que dobra? Porque um aminoácido vai puxando o outro, fazendo ligação de hidrogênio. Certo? Então, ó, todos esses pontinhos aqui, ó, são ligações de hidrogênio, de cadeias laterais de alguns aminoácidos. Certo? Deu para entender isso? De novo, quando eu estou em sala de aula, eu gosto de pegar um fio e ir dobrando esse fio para mostrar como é o dobramento da proteína, o que as ligações de hidrogênio estão fazendo. Mas você imagina que você tem um fio esticado. E aí imagina que cada aminoácido vai ligando o outro. O que vai fazendo? Esse fio vai se dobrando e pode formar uma forma específica de hélice, por exemplo. Tá? Tem uma animação que eu vou mostrar daqui a pouco que vai ficar boa de entender também. Então, vamos lá, né? De novo, essa definição, vocês nem precisam se preocupar que está lá no texto que eu coloquei para vocês. Mas o que seria estrutura secundária? É a forma tridimensional de parte da proteína que é dada pela interação de aminoácidos que estão próximos ali na cadeia. E aí dobra essa proteína através de ligações de hidrogênio. Tudo bem? E o que é a estrutura terciária? Não. Tá, Letícia, é o seguinte. A ligação peptídica liga um hidrogênio no outro. Eu tô com medo de colocar minha imagem aqui para vocês verem e depois eu não consegui voltar para minha tela, porque aconteceu isso com um colega, um professor, mas eu acho que eu vou tentar. Só um segundo. Porque vocês não estão me vendo, né? Vocês estão vendo minha tela, correto? Será que eu arrisco? Vou arriscar, vai. Estão me vendo? Tá, eu não estou me vendo, eu não sei se estou enquadrado ou não estou, mas enfim. Vamos lá. Eu vou pegar um fio aqui, que eu adoro dar um exemplo com fio. Vou pegar o fio do computador aqui, tirar um pouquinho. Estão vendo esse fio aqui? Sim, né? Então você imagina que a sequência primária, você tem um aminoácido ligado no outro, que está ligado no outro, que está ligado no outro, que está ligado no outro, e aí você tem uma cadeia. Certo? E aí quem que perguntou? Letícia. O que a Letícia perguntou. Ligação peptídica liga um aminoácido no outro para formar essa cadeia. Ok? O que a ponte de hidrogênio faz? Digamos que você tem um aminoácido aqui onde está meu dedo e outro aminoácido aqui onde está esse dedo. Só que você tem uma ligação de hidrogênio. O que acontece? Ó, você aproxima um do outro. E aí imagina que você tem outro aminoácido aqui fazendo interação com outro aminoácido aqui. O que acontece? Eles vão se aproximar. No final você vai ter o quê? Uma forma tridimensional que pode ser uma forma parecida com uma hélice ou com uma dobradura. Deu para entender melhor? Paulo falou, caralho, agora eu entendi. Isso aí.
certo? Então, ligação, de novo, ligação peptídica, ela está envolvida com a estrutura primária, com a ligação de um aminoácido no outro para formar isso aqui, para formar a cadeia de proteína. Para você dobrar essa cadeia, tem algumas interações. A primeira dela que a gente viu é a ligação de hidrogênio, que vai dobrando a cadeia. É uma ligação que é mais fraca do que a peptídica, tá? Por exemplo, quando vocês ingerem uma proteína, eu não falei que o pH no estômago é muito ácido? A acidez pode quebrar essas pontes de hidrogênio. O que vai fazer com a proteína? Já vou até falar o que é o nome disso. É uma desnaturação. Você quebra as ligações de hidrogênio e desnatura a proteína. Ela perde a forma tridimensional. Só que a ligação peptídica continua. Ela continua como uma cadeia de proteína. Aí você tem enzimas digestivas, proteases. Elas sim vão quebrar as ligações peptídicas. Eu não vou cortar meu fio aqui, mas vai quebrando a ligação peptídica. Deu para entender? Então, ligação peptídica é mais forte do que ligação de hidrogênio. Um pH muito ácido ou muito básico pode desfazer ligação de hidrogênio, mas não desfaz ligação peptídica, tá? Ok? Vamos ver se vai dar certo de voltar para minha tela aqui. Estão vendo a tela? Espera aí, tá indo. Foi, estão vendo? Show de bola. Então vamos lá. Deu para entender, eu acho, né? E o que é a estrutura terciária? É a forma tridimensional da cadeia inteira. Se a gente olhar essa figura que eu estou mostrando aqui, ó, em algum lugar, aqui, ó, nesse pontinho aqui, não sei se vocês estão vendo meu mouse mexendo, tem o começo de uma proteína, o começo da cadeia, ó, tem uma pontinha solta aqui. Em algum lugar que eu não sei onde, aqui talvez, ó, tenha o final, a outra ponta. Então pensa no meu fio, tem uma pontinha, vai dobrando, até chegar no final, certo? Aí você tem a forma final da proteína. Ah, eu estou dobrando o fio, mas esqueci que vocês não estão vendo mais a tela. Ou tão? Não, né? Tá aceso aqui, mas enfim. Ah, tá vendo? Dá para ver os dois? Opa, beleza, não sabia disso. Vivendo e aprendendo, viu? Então, você vai tendo as estruturas secundárias, que é de parte da proteína, e você vai tendo também interação de aminoácidos que estão longe. Estão vendo meu fio aqui, ó? E aí você vai dobrando essa cadeia inteira, até chegar na forma tridimensional final. Certo? Faz 10 anos que eu ensino isso com o fio do meu computador. Então aqui nessa imagem, se você tem essa forma final inteira que a gente está vendo aqui, isso aqui é a estrutura terciária. E o que é cada hélice vermelha aqui? Cada hélice é chamado de uma estrutura secundária. Então vocês estão entendendo? A cadeia total da proteína vai ter uma estrutura terciária. Mas a estrutura terciária é formada por várias estruturas secundárias, que podem ser hélices, podem ser dobradura folha beta e por aí vai. Então a estrutura terciária é a organização tridimensional final da cadeia de proteína. Tá? E aí eu só estou lembrando isso, ó, que no ambiente aquoso, a maior parte dos aminoácidos que estão na superfície da proteína, estão vendo aqui, eu fazendo a imagem aqui, ó, são aminoácidos que têm afinidade pela água. E já se for uma proteína que está no meio da membrana, os aminoácidos que estão em contato com a membrana são aminoácidos com cadeia apolar. Tá? Bom, e o que estabiliza? Agora parece que é complicado, mas não é, tá, gente? Já está acabando também, eu não vou me prolongar muito mais na aula, já vai finalizar já. Deixa eu ir por parte. São 4 ligações que podem estar ligando esses aminoácidos que estão mais distantes aqui no fio, na cadeia, ó, de novo, tá? Que podem estar dobrando aqui. São 4 tipos de ligações. Uma delas é a ligação de hidrogênio, que eu já falei. É a mesma que estabiliza a estrutura secundária, estabiliza também a estrutura terciária. Tá? Outra é a ponte disulfeto. Tá vendo a imagem aqui? Nós temos o aminoácido cisteína, que lá no final da cadeia lateral ela tem um grupo sulfidrila, que é um SH. O que pode acontecer? Pode perder esses hidrogênios e ocorrer uma ligação entre esses átomos de enxofre. Porque a cisteína e a metionina são os únicos 2 aminoácidos que têm enxofre.
S, tá vendo? Na sua cadeia lateral. E a cisteína consegue fazer ponte de sulfeto. Então, uma cisteína liga com a outra. Voltando para o fio. Se você tem uma cisteína aqui e outra aqui, essas cisteínas podem fazer uma ligação de uma ponte de sulfeto e aproximar esses aminoácidos, ligá-los, ok? As interações hidrofóbicas acontecem da seguinte maneira. A gente não tem aminoácido com cadeia lateral polar e aminoácido com cadeia lateral apolar? Polar tem afinidade com polar, certo? Os semelhantes se atraem quando a gente fala de polaridade, não é isso? Agora, se você tem um aminoácido com cadeia lateral polar, aminoácido com cadeia lateral polar e outro aminoácido com cadeia lateral apolar, eles vão ter afinidade? Polar com apolar, eles vão se aproximar, vão se ligar? Não. Então, mas se você tem uma isoleucina e uma leucina, por exemplo, que os dois têm cadeia lateral apolar, eles podem ter uma interação e se aproximar. Então é uma outra força que pode estar ajudando a dobrar a proteína, ok? Aí a outra é a ligação de hidrogênio, que a gente já falou, e uma última é a interação iônica. Se polaridade os semelhantes se atraem, quando a gente fala de carga, os opostos se atraem, não é isso? Então, se você tem um aspartato com carga negativa e uma lisina com carga positiva, o que pode acontecer? Eles podem também se ligar e isso também ajuda a dobrar a proteína. Ou seja, essas 4 ligações, esses quatro tipos de interações estabilizam a forma final da proteína, a estrutura terciária. Ok? Quando estiver meio aquoso, vai ser sempre polar? É o seguinte, Paulo. Pensa na proteína montada, certo? Vamos dar um exemplo do Lego. Todo mundo sabe o que é Lego? Vocês são mais novos que eu, mas eu adorava brincar de Lego. Você tem as pecinhas de Lego que você vai montando. Então, cada pecinha é um aminoácido, certo? Se você monta um carrinho, sei lá, um carro de Lego. Você tem aquelas peças que estão por fora do carrinho, por fora do que você montou. E tem aminoácidos, pecinhas que estão lá para dentro, certo? O que acontece é que não são nem todos, mas a maior parte dos aminoácidos que estão por fora da proteína, do nosso carrinho, entre aspas, são aminoácidos polares, se ele está no meio aquoso. Deu para entender? Se for essa pecinha de Lego ali no meio apolar, no meio da membrana, os aminoácidos, grande maioria dos aminoácidos que estão em contato com a membrana, que estão por fora dessa proteína, são aminoácidos apolares. Lá dentro pode ter mais aminoácido polar, não tem problema. Acho que ficou mais claro, né? Vamos lá que eu já estou querendo finalizar aqui. Bom, então aqui, ó, estruturas terciárias, tá vendo? Uma proteína inteira aqui, ó. Tem gente que trabalha só com isso. Quando eu estava em São Paulo fazendo o doutorado, tinha um cara na academia que trabalhava lá no mesmo instituto que eu. Aí eu conheci ele era do outro prédio lá do Instituto de Ciências Biomédicas. E ele era biólogo e trabalhava só com bioinformática. Então a vida dele era ficar no computador e vendo estrutura de proteína, como de acordo com os aminoácidos, estrutura de diferentes proteínas, para entender como que a proteína atua. Por quê? Gravem isso é muito importante. A função da proteína vai depender da sua forma. Tá claro isso? A função da proteína depende da sua forma. Então, se uma proteína perde a sua forma quando ela é desnaturada, por exemplo... Deixa eu voltar aqui. Se você tem uma alteração muito brusca no pH, você tem a presença de alguns solventes orgânicos, agitação mecânica muito, muito, muito forte, e por aí vai, você pode quebrar essas ligações aqui, ó, ligação de hidrogênio, interação iônica, interação hidrofóbica, ponte de sulfetos, tudo isso é quebrado. O que acontece com a forma tridimensional da proteína se você quebra todas essas interações? A proteína perde sua forma, perde sua função. Tá? Então esse cara ficava estudando só, fazendo simulações para ver isso aqui, para ver forma de proteína. É bem curioso. Bom, para finalizar a parte de estrutura. Se a estrutura terciária é a forma final de uma cadeia, tem outro fio aqui. Se a estrutura é a forma final da cadeia, certo? O que pode ser a quaternária? Alguém tem ideia? O que pode ter a mais do que a forma de uma cadeia? O que vocês acham? Alguém tem alguma ideia?
Mais de uma cadeia, é o que o Lucas falou, perfeito. Nós temos proteínas que são formadas por 2 ou mais cadeias polipeptídicas. Como o Thales falou, 2 ou mais estruturas terciárias. Todas as proteínas têm 2 ou mais estruturas terciárias? Não. Então tem proteína que acaba na terciária, estão me entendendo? Mas tem proteína, como é o caso da hemoglobina, que tem 4 cadeias, 4 subunidades. Cara dela aqui, ó. 4 subunidades, uma está de vermelho, uma de roxo, uma de verde e uma de azul. E cada subunidade da hemoglobina consegue carregar um oxigênio lá no sangue, na circulação. Deu para entender? Então essa é a estrutura terciária. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Então, deixa eu tirar o som aqui que está me atrapalhando. Proteínas são formadas por aminoácidos. Como eu falei, é um resumo aqui da aula. Ó. Esses aminoácidos são formados por um grupo amino, grupo carboxila e um hidrogênio e uma cadeia lateral específica ligados ao carbono alfa, certo? A ligação peptídica ocorre entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amino de outro aminoácido, ó, formou uma ligação peptídica. Agora nós temos um dipeptídeo, que são 2 aminoácidos. Cada um dos 20 aminoácidos tem uma cadeia lateral específica. Ó, cada um tem uma forma específica. Alguns deles são hidrofóbicos, alguns são hidrofílicos, não é isso? Alguns têm a cadeia lateral grande, outros têm cadeia lateral pequena. Até isso é importante, tá, gente? Uma curiosidade. Por exemplo, o colágeno que eu falei é uma tripla hélice. São 3 hélices assim que formam essa estrutura que dá sustentação para os ossos, por exemplo. E para essa tripla hélice ser bem coesa, nós temos ali muitos aminoácidos com cadeia lateral pequena. Essa tripla hélice consegue ser bem junta. Se você tem algum aminoácido com cadeia lateral muito grande ali, você dificulta, por exemplo, essa forma do colágeno, tá vendo? Bom, os 20 aminoácidos podem se ligar em diferentes combinações para formar as proteínas. A estrutura primária é a sequência de aminoácido da proteína. Certo? Cada letra aqui é um aminoácido. A estrutura secundária são subestruturas tridimensionais. Por que é subestrutura? Porque é a estrutura de parte da proteína e não da proteína inteira. Certo? E ela é mantida junto, né? O que estabiliza a estrutura secundária? Ligações de hidrogênio, que estão de verdinho ali. Estrutura terciária é a forma final da cadeia, que fala ali a estrutura globular, porque quer dizer isso, que é a forma final da cadeia, que também, além da ligação de hidrogênio, também é mantida por ponte de sulfeto, interação iônica e interação hidrofóbica, e a estrutura quaternária descreve a associação de mais de uma estrutura terciária, de mais do que uma subunidade. Podem ser 2, 3, 4 e por aí vai. A hemoglobina é um exemplo de tetrâmero, que tem 4 subunidades. A função específica da proteína se dá pela sua forma. Certo? Nós temos, por exemplo, essa proteína ribonuclease A, que é importante lá para cortar o DNA e tal, que é um monômero, só tem uma estrutura, né, terciária. Nós temos a insulina, que é guardada como um hexâmero, mas depois ela é liberada como um monômero, então ela é guardada como uma proteína com 6 cadeias, mas depois ela é clivada e tem uma proteína com uma cadeia só para dar alguns exemplos. Tá claro? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Então, nós temos aqui a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Certo? Um resumo de estrutura. Isso aqui está lá para vocês, tá no PDF. Estrutura primária é a sequência de aminoácidos, que vai determinar a estrutura secundária, que é o arranjo de aminoácidos que estão próximos uns aos outros e aí formam estruturas tridimensionais de parte da proteína. Exemplos: folha beta, curvatura beta, hélice alfa, tá? Acho que alguém até tinha perguntado disso, né? Tem diversas, aqui são exemplos, tá? Tem diversas estruturas.
A estrutura terciária é a organização tridimensional final da cadeia inteira e é estabilizada por interação hidrofóbica, ponte de hidrogênio, interação eletrostática, que é iônica, a mesma coisa, e a ponte de sulfeto. E pode conduzir, você vê que aqui já apareceu um pode, né? Porque nem toda proteína tem. Estrutura quaternária, que é o arranjo de múltiplas subunidades, que é estabilizada por interação hidrofóbica, ponte de hidrogênio e interação iônica, mas também, aqui não tá, porque tem um livro que não põe, mas também é ponte de sulfeto, eu vou mudar depois. Tá? São as mesmas que estabilizam a terciária e estabilizam a quaternária também. Dúvidas, gente? Tirando o tempo que a gente demorou para começar, foi mais ou menos 1h20 de aula. Eu vou tentar não passar muito disso, tá, gente? Porque começa a ficar contraprodutivo. É muito estranho, assim, a gente tá falando em casa e tal. O ideal mesmo é até que fossem várias aulas curtinhas, né? Mas não dá. Mas, só lembrando, a aula não acaba aqui. Eu já coloquei lá os slides para vocês verem. Mais vídeos, tá? Diferentes, mas eu vou pôr os que eu usei na aula também, eu vou acrescentar lá, eu vou sempre disponibilizar vídeo. Eu particularmente estou gostando muito desse negócio de usar essas ferramentas. É um pouco estranho ainda falar com vocês assim, com o computador, isso ainda é um pouco estranho. Mas no geral eu tô achando bem legal assim de ter essas coisas a mais, sabe? Eu acho que mesmo quando a gente voltar para a sala de aula tem que começar a usar mais essas outras ferramentas. E vocês têm também lá, de novo, para quem entrou depois, tem um capítulo do livro lá que a Márcia escreveu e tem um capítulo que eu mesmo escrevi, que está lá como se fosse uma apostila, que vocês podem ler. Eu acho que está bem didático, mas tendo dúvida, lá tem um lugar que eu coloquei, não sei se todo mundo viu, espaço para tirar dúvida, espaço para falar sobre a disciplina. Durante a semana a gente pode ir batendo papo lá. Vou tentar responder o mais rápido possível, tá? Mais o que eu tenho para falar para vocês? E uma coisa muito importante, eu vou colocar lá agora, já está feito, eu vou abrir agora 3 ou 4 questões, eu não me lembro, valendo 3 pontinhos, valendo 0,3 na nota, que é para vocês fazerem. Só que assim, não tem pressa de fazer, vocês vão poder fazer até a quinta-feira que vem. Estudem. Falar nisso eu vou parar de gravar aqui, porque essa parte não precisa.